No interior do Brasil, a Quaresma não é sobre fé, é sobre sobrevivência. 40 dias e 40 noites, onde o véu entre o nosso mundo e o outro se torna fino como papel de seda. As pessoas trancam suas portas não por medo de ladrões, mas por medo do que se arrasta na escuridão. Faminto, elas rezam não para serem salvas no além, mas para sobreviverem à noite. Essa é a história de Tiago, que achava que tudo isso era apenas superstição. E essa é a história da noite em que ele descobriu, da pior maneira possível, que o inferno tem muitos nomes, e às vezes ele vem bater à sua porta. Tiago tinha 30 anos, uma arrogância do tamanho do mundo e um desprezo profundo pelas tradições do interior de Minas Gerais. Voltar para a casa da avó durante a Semana Santa era uma obrigação, um fardo. Ele via as regras da Quaresma como um teatro ridículo. Jejuar, silêncio absoluto depois das 6 da tarde, cobrir espelhos com lençóis brancos. Para ele, eram apenas ecos de um passado ignorante. Sua avó, com os olhos fundos de preocupação, tinha avisado: "Meu filho, na Sexta-feira Santa, depois da meia-noite, nem um pio, não se come carne, não se olha no espelho, ele anda por aí." Tiago apenas sorriu com condescendência. "Ele quem, vovó?" O Saci, a velha senhora, apenas balançou a cabeça, o medo estampado em cada ruga. A casa mergulhou na escuridão e no silêncio impostos pela tradição. Mas a rebeldia de Tiago era mais forte que o medo dos outros. O relógio na parede da sala marcou 1 da manhã. A fome e o tédio o consumiam. Com um suspiro de impaciência, ele se levantou. O primeiro ato de desafio foi no corredor. Um espelho antigo, coberto por um lençol amarelado pelo tempo. Ele o puxou com um gesto brusco, revelando seu próprio reflexo na penumbra. Um sorriso zombeteiro brotou em seus lábios. Viu só? Nada. O segundo desafio foi na cozinha. Ele abriu a geladeira velha, ignorando os potes de canjica e o peixe preparado para o almoço do dia seguinte. No fundo, envolto em papel, um pedaço de carne vermelha, suculenta, proibida, perfeita. A frigideira de ferro chiou quando a carne tocou o óleo quente. O cheiro que subiu não era apenas de bife fritando, era o cheiro da profanação. Um aroma denso, gorduroso, que parecia se agarrar às paredes, infiltrar-se pelas frestas das janelas e vazar para a noite escura lá fora como um convite. Tiago comeu ali mesmo, de pé, sentindo o gosto da vitória contra a superstição. Foi então que ele notou o som, ou melhor, a falta dele. O coro incessante dos grilos que embalava as noites no campo havia se calado. Um silêncio súbito, total, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. A temperatura na cozinha começou a cair. Um frio anormal, úmido, que não vinha da janela aberta, mas parecia emanar do próprio chão de terra batida. Lá fora, no quintal, os cachorros da fazenda, sempre tão valentes, começaram a chorar. Um choro agudo, desesperado, e então, silêncio novamente. Um silêncio definitivo. O sorriso de Tiago desapareceu. Um arrepio percorreu sua espinha, um instinto primal, gritando que algo estava terrivelmente errado. Ele caminhou lentamente até a janela da cozinha, o coração martelando contra as costelas. A noite lá fora estava anormalmente escura, a lua escondida por nuvens que não estavam ali minutos antes. Ele não via nada, mas sentia que estava sendo observado. Foi quando o primeiro som veio da varanda da frente. Um arrastar lento, um som úmido e pesado, como um saco de carne podre sendo puxado sobre as tábuas de madeira. Tiago congelou. Não era um animal, não era humano. Ele correu pela casa, trancando a porta dos fundos, verificando as janelas, o suor frio escorrendo por sua testa. A arrogância se desfez, substituída por um terror puro e infantil. O som do arrastar agora vinha do lado de fora da parede do seu quarto. Lento, constante, metódico. E então,
uma batida na porta da frente. Mas não uma batida normal. Era um som oco, como se algo sem carne, apenas osso e pele ressequida, estivesse batendo na madeira. Tiago se encolheu no meio da sala, o mais longe possível de qualquer porta ou janela. E então, ele ouviu a voz. Tiago, meu neto, abre para vovó. Era a voz de sua avó, mas não a voz dela de agora. Era a voz dela de anos atrás, antes da doença levar sua força. Uma imitação perfeita, mas com algo errado no tom. Algo vazio, predatório. O coração de Tiago quase explodiu. Ele sabia que sua avó dormia no quarto dos fundos, trancada. Vovó, ele sussurrou, a voz tremendo. O arrastar do lado de fora parou. Um silêncio pesado caiu sobre a casa. E então, outra voz vinda da janela da cozinha. Filho, sou eu, seu pai. Me deixa entrar. Tá frio aqui fora. A voz de seu pai, que havia morrido em um acidente de carro há 5 anos. As lágrimas brotaram nos olhos de Tiago, mas não eram de saudade, eram de pânico absoluto. A criatura lá fora estava brincando com ele, estava usando suas memórias, seu amor, como uma arma. Ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O arrastar vinha da varanda, a batida vinha da porta dos fundos, as vozes vinham de todas as janelas. E o cheiro, um odor insuportável de terra molhada, de carne em decomposição e enxofre começou a invadir a casa, passando por baixo das portas, pelas frestas. Tiago colocou as mãos sobre os ouvidos, tentando bloquear as vozes de seus entes queridos, agora distorcidas em um coro macabro, implorando, ordenando que ele abrisse. O terror psicológico era uma tortura. Cada tábua que rangia, cada sussurro do vento, era a criatura se aproximando. Ele sabia que não podia abrir. Abrir a porta era o fim. Ele se arrastou até a porta da frente, o corpo tremendo incontrolavelmente. Havia uma pequena fresta na madeira velha, um buraco de nó que havia caído há anos. A curiosidade, o desespero e a necessidade de ver o rosto do seu tormentor foram mais fortes que o medo. Ele pressionou o olho contra a fresta e, na varanda, banhada por uma luz pálida e doentia que parecia vir do próprio chão, estava a coisa. Não era um fantasma. Era physical, real, uma figura alta, terrivelmente magra, como um cadáver que secou sob o sol por décadas. A pele, esticada sobre os ossos, tinha a cor e a textura de terra seca e rachada. Seus membros se moviam de forma antinatural, quebrando-se e se refazendo a cada passo lento e arrastado. Não tinha rosto, apenas um buraco escuro, onde a boca deveria estar. E no fundo de órbitas afundadas, 2 pontos de luz vermelha brilhavam com uma inteligência maligna. Era o corpo seco, a lenda. E ele estava ali. A criatura virou sua cabeça lentamente, o som de ossos secos se esfregando, ecoando na noite. O olhar incandescente fixou-se diretamente na fresta, diretamente no olho de Tiago. Um sorriso impossível rasgou-o, que seria seu rosto, revelando uma escuridão vazia por dentro. Tiago gritou, um grito sem som, preso na garganta, enquanto o puro horror o consumia. Não sabemos exatamente o que aconteceu no resto daquela noite, quando o sol da manhã de sábado de Aleluia finalmente nasceu, e a avó de Tiago destrancou a porta de seu quarto. Ela o encontrou. Ele estava encolhido no canto da sala, abraçando os próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Seus olhos estavam abertos, vazios, fixos em um ponto na parede que só ele podia ver. Seu cabelo, antes preto, agora estava salpicado de mecas brancas. Ele sobreviveu fisicamente, mas a mente arrogante e cética de Tiago havia sido quebrada, estilhaçada em 1000 pedaços naquela noite. Ele nunca mais falou, apenas balbuciava sobre o cheiro de terra podre e o som de ossos se arrastando na escuridão. Às vezes, as lendas não são apenas histórias para assustar crianças. Às vezes,
Elas são avisos, e há regras que nunca, jamais devem ser quebradas. Obrigado por viajar conosco até o coração das trevas. Se você gostou desta crônica, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Crônicas Proibidas, para não perder nenhuma história. E lembre-se, quando a noite cair, tranque bem as suas portas. Você nunca sabe o que pode estar ouvindo do lado de fora. Até a próxima.